Olá galera, é hora de aprender com o professor Vini, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Professor Vini falando e hoje nós vamos falar de núcleo celular, é isso aí, núcleo celular que é uma temática excepcionalmente importante para você que vai fazer a prova do Enem, para você que vai fazer vestibular, para você que está cursando os primeiros semestres da sua graduação e que está pegando aquelas matérias básicas de biologia. É um tema, assim, muito bacana, muito interessante para você. Nós já falamos da membrana, já falamos do citoplasma e agora estamos falando, começaremos no caso, falaremos agora do núcleo, posteriormente falaremos também da estrutura do material genético e depois entramos no metabolismo desse material genético, na expressão gênica, tá? Então, hoje a gente vai dar seguimento aqui com a nossa temática, falando um pouquinho sobre a estrutura do núcleo. E olha, eu trouxe aqui um modelo diferente de aula pra gente, porque hoje eu vou desenhar, é isso aí, eu vou desenhar porque eu gosto de desenhar, né? Então vamos lá. E é o seguinte, quando a gente fala de núcleo, a gente está falando de uma estrutura que está ali dentro da célula. Mas quando eu digo que é uma estrutura que está dentro da célula, é importante que você entenda que só tem núcleo as células que são eucarióticas, porque o eucarionte, ele é uma célula que contém um núcleo verdadeiro, né? Daí eucária, né? Quer dizer, o núcleo verdadeiro, né? E aí esse núcleo, ele vai ter um formato mais ou menos esférico, tá? Então um formato mais ou menos aqui, ovoide, esférico, né? Enfim, é como se fosse uma pequena esfera que muda levemente de forma dentro ali daquela célula. Então esse aqui é o nosso núcleo. Vocês vão verificar hoje que eu sou o próprio Leonardo da Vinci com mouse, tá? Então, né, se vocês verem algum problema com a minha letra, né, por favor, não comentem no meu vídeo. E aí é o seguinte, quando a gente está falando do núcleo, a gente está falando então de uma estrutura que está ali dentro da célula. Mas existem células que são mononucleadas, existem células que podem ter mais de um núcleo, elas podem ser, por exemplo, binucleadas. Ou existem células como as células musculares, olha só, uma fibra muscular aqui. Essa célula muscular, ela pode ser multinucleada. Olha só. Então, ao invés de eu ter aqui um ou dois núcleos, eu tenho muitos núcleos, tá? Então, as células eucariontes, elas podem ter um, dois ou mais núcleos. E ainda existem células que são eucariontes de princípio na sua vida, mas que depois perdem esse núcleo celular, né? E essas células, elas podem se tornar anucleadas. Um bom exemplo de uma célula anucleada é a hemácia. A hemácia, ela perde o espaço interno do núcleo, né? Na verdade, porque a hemácia, ela é preenchida com uma proteína muito importante para mim e para vocês, que é a hemoglobina. Então, olha só, minha letra, né, mais bonita do que a da minha filha de 6 anos. Então, assim, o que nós estamos vendo aqui é a hemoglobina que está preenchendo a hemácia, na verdade, e aí, por isso, ela não tem um núcleo. Ah, professor, não dá para ver a hemoglobina aí. É verdade, eu não desenhei ela, eu desenhei a hemácia. Então, assim, a hemácia em si, ela é uma exceção, mas lembre que no princípio da vida dela, essa hemácia, ela é, na verdade, uma célula tronco que contém um núcleo. Ela é eucarionte e depois ela perde essa condição do núcleo. Então, portanto, nós consideramos que a hemácia é uma célula eucarionte, embora ela seja anucleada, tudo bem? Continuemos, então, com a nossa explicação. Se a gente olhar o núcleo de perto, a gente vai ver que ele possui aí uma série de estruturas, de características, que são características interessantes para a gente destacar aqui. Então vamos pensando aqui, eu vou abrir aqui, aproximar minha câmera de um núcleo a tal ponto que a gente vai ver aqui somente um pedaço dele. Então eu vou desenhar aqui a nossa membrana dupla, porque o núcleo começa com a membrana dupla. Eu vou desenhar aqui mais um pedaço dessa membrana nuclear, que é uma membrana dupla, como já vinha dizendo, tá? E olha só que interessante. A membrana nuclear, ela é uma membrana dupla. Ela é uma membrana dupla, e quando a gente olha essa membrana de perto, a gente percebe que ela contém estruturas
tá? Que estão regulando a passagem de coisas por aqui. Essas estruturas que estão regulando a passagem das coisas, elas parecem cestas de basquete, tá? Elas são proteínas que fazem a regulação de entrada e saída de material do núcleo. Então, as duas primeiras coisas que você vai observar quando você olhar o núcleo celular é que, primeiro, ele tem uma membrana dupla. Então, quando eu digo que ele tem uma membrana dupla, é porque ele tem uma membrana interna e ele tem uma membrana externa. E ele tem estruturas que servem como espécies de portas para que as coisas entrem e saiam do núcleo. Ah, professor, por que que o núcleo tem essas estruturas maiores? E por que que o núcleo tem uma membrana dupla? O núcleo tem uma membrana dupla porque ele é resultado de invaginação da membrana celular. Isso nós vimos quando falamos da teoria da endossimbiose de Lynn-Margulis. E o núcleo, ele tem essas estruturas que parecem cestas de basquete aqui porque proteínas precisam entrar e sair do núcleo. E proteínas são moléculas grandes. Essas proteínas elas vão transitar por dentro dessas outras proteínas que estão fazendo a passagem aqui e vão entrar no núcleo. Bem como, por exemplo, subunidades ribossômicas podem sair do núcleo. E elas são relativamente grandes se você comparar, por exemplo, com os íons de sais, se você comparar, por exemplo, com os aminoácidos, com os açúcares simples e assim por diante. Então, quando a gente olha para essas estruturas, o que a gente está vendo aqui são estruturas que fazem a passagem das coisas através do núcleo. Essas estruturas são chamadas de complexo diporo. Complexo diporo. O complexo diporo, Potter, não sou Snape. O complexo diporo, ele é, na verdade, uma estrutura que serve de regulador de entrada e saída de moléculas grandes. A nossa membrana celular não tinha complexo diporo. E aí você diz assim, bom, por que que a membrana celular não tinha complexo diporo? Não ia ser mais fácil para pegar coisas grandes que estão fora da célula? Seria, mas esse é o justo problema. A membrana celular, ela está exposta, enquanto que a membrana nuclear, ou carioteca, que é essa nossa membrana em amarelo aí, tá? Eu vou colocar o nome dela aqui para você não esquecer. Então essa é a nossa membrana nuclear, tá bom? Então vou botar aqui M nuclear, mas você pode chamar ela tranquilamente de carioteca, como você deve ter aprendido também na escola. Essa membrana nuclear, ela é uma membrana que tem uma função diferente da membrana celular. Isso porque o núcleo, ele guarda o material genético da célula. Dentro do núcleo nós temos algumas estruturas importantes, como por exemplo o DNA, o nucleolo, tá? Nós temos uma produção de materiais aí dentro. O núcleo é o nosso centro de comando da célula. É onde vai acontecer, por exemplo, a regulação do metabolismo celular. Então, ao olhar uma estrutura como essa que eu estou mostrando para vocês, você entenda que essa estrutura, ela na verdade está mostrando para a gente um local que há trânsito de moléculas maiores, há entrada e saída de moléculas maiores, porque eu tenho uma produção de ribossomos aqui dentro, porque eu tenho uma produção de proteínas aqui fora, e a entrada dessas proteínas e a saída desses ribossomos. Então, uma série de enzimas que vêm para cá também, que são produzidas fora e vêm para cá. Então, nós temos aqui um trânsito que é muito mais intenso e que necessita de uma porta maior para acontecer do que na membrana celular. Ah, professor, por que na membrana celular eu não tenho, então, essa passagem ainda não me respondeu? Porque senão alguns micro-organismos agressores conseguiriam passar através dessas falhas, né, que não são exatamente falhas, mas através dessas portas da membrana, tá bom? Então é isso que acontece aqui. Então, olhando para a membrana nuclear, nós temos uma membrana dupla. É essa membrana dupla, gente, que vai dar origem lá, né, ao se evaginar, essa membrana dá origem aos retículos endoplasmáticos. Lembra que a gente falou dos retículos endoplasmáticos? Eles são, na verdade, extensões da membrana nuclear. Então essa membrana ela vai gerando extensões dela, como que tentáculos pela célula, né, e assim, enfim, vesículas que se espalham ali. E essas extensões é que são, na verdade, os retículos endoplasmáticos. Mas o nosso interesse não é nos retículos e sim no núcleo. E o que a gente aprende aqui com isso? A nossa membrana nuclear, ela dá origem a organelas e ela faz a regulação de entrada e saída de materiais da célula. E isso, da célula não, do núcleo. E isso é muito interessante. Porque quer dizer que eu posso ter a entrada e saída de materiais do núcleo, mesmo materiais grandes,
mas de maneira regulada, porque o meu complexo diporo ele vai servir como um porteiro, ele vai regular essa entrada e saída. Olhando para dentro da nossa célula, o que nós vamos encontrar são estruturas muito específicas. A primeira delas, à primeira vista, né, quando você olhar, vai parecer um emaranhado de fios enrolados. Esse emaranhado de fios é o que a gente chama de cromatina, tá? A cromatina, ela está dividida em heterocromatina e eucromatina. Pera aí, professor, você falou cromatina, não me explicou o que é e já foi para os tipos, calma. A heterocromatina e a eucromatina, na verdade, são uma coisa só, é DNA. Então, quando você olhar aquilo de longe, vai parecer um emaranhado de fios, ó, todos misturados. Mas se você aproximar a câmera, o que é que você vai notar aqui dentro? Vamos olhar de perto? Me acompanha aqui um pouquinho. Você vai ver o seguinte. Primeiro, existem proteínas nas quais o DNA está enrolado. Então o nosso DNA ele está no formato de cromatina e ele está enroladinho em proteínas. Ó. Olha só, ele vai dar uma volta aqui. Ó. Ele está enrolado nessa proteína, olha. Isso aqui é o DNA enrolado numa proteína. Esse é o DNA e a proteína que vocês estão vendo aqui é a histona. As histonas são essas proteínas que estão enroladas, ou melhor dizendo, que estão enrolando o DNA nelas, né? Então, a gente pode dizer aqui que em vermelho nós temos as histonas. Então, o nome disso daqui é histona. Deixa eu anotar aqui para você, com minha letra mais bonita do que a da minha filha de 6 anos. Na verdade, minha filha tem 7 anos. Eu tenho um filho de 6 anos, a filha tem 7 anos. É assim mesmo, a gente vai ficando experiente e esquece das coisas. Então, o que é que acontece aqui? Nós temos a histona e nós temos o DNA que está enrolado na histona. Então, em roxo aqui é o nosso DNA. O que é que eu estou entendendo com isso? Bom, eu estou entendendo que dentro do núcleo existe o DNA. O DNA, como você sabe, é onde está a nossa biblioteca de proteínas da célula, é onde está toda a informação para fazer as proteínas da célula. Ah, professor, mas não eram as características que estavam no DNA? É isso mesmo, porque são as proteínas que vão gerar as características que você tem. A forma como elas são produzidas, o tipo de proteína que você produz, a quantidade que você produz. Então, tudo isso vai gerar aquilo que você é no final das contas, né? Na prática, a diferença entre você e um papagaio é o seu proteoma, né, que vai acabar gerando, bom, com o passar do tempo, estruturas diferentes, enzimas diferentes, daí vocês são animais diferentes. E quando a gente olha para isso aqui, o que a gente está vendo, na verdade, é o DNA na sua forma mais bruta, né, enroladinho aqui na histona. Por que eu estou dizendo na sua forma mais bruta? Porque eu estou olhando todo, eu não estou olhando os detalhes, né, e está enroladinho. Essas histonas, elas formam estruturas específicas, com 8 delas. Então, ó, eu tenho 4 histonas aqui na frente e eu vou ter mais 4 histonas lá atrás. Ó. 1, 2, 3, 4. 3D, meu desenho. Eu quero ver você me superar no desenho. Hein? Quero ver o Mike Deodato me superar no desenho. Não supera nunca. Eu desenho de mouse? Então, o que acontece? A histona aqui, ela está fazendo, olha só, um octeto, tá? Nesse octeto, eu vou ter, obviamente, DNA enroscado. Olha que legal. Então, o DNA ele vai se enroscar aqui por dentro dessas histonas. Olha só, ele vai passar de um lado para o outro, ele vai se enroscar lá, ele vai se enroscar para cá, e ele está ali, ó, enroladinho nessas histonas. Essa estrutura que eu acabei de desenhar para vocês aí, que é muito bacana, porque o que a gente está vendo aqui é uma combinação megazord de histona, né, gente? Essa é o nucleossomo. Então, o nucleossomo, na verdade, é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, onde a gente tem, né, histona e DNA enroscado. Então, eu vou escrever aqui para a gente, eu vou pegar uma outra cor, vou pegar um azul escuro. Isso aqui é um nucleossomo.
Então, o nucleossomo é essa estrutura compactada aí, onde eu tenho 8 estonas, forma um octâmero, né, de estonas, e eu tenho o DNA enroscado. O que é que acontece com isso aqui? Se a gente olhar esse DNA, né, e aí eu vou riscar meu outro lado do quadro aí, se a gente olhar esse DNA, a gente vai ver que ele está organizado assim. Eu tenho um nucleossomo aqui, outro lá, em algumas regiões dele. Então, quando eu vou olhar aqui, eu tenho nucleossomos que estão não tão separados um do outro, e eu tenho cromossomos que estão bastante separados um do outro. Então, vamos entender aqui um pouquinho. Aqui eu tenho uma região onde eles estão um pouco mais separados. Aqui eu já tenho uma região onde esse nucleossomo ele está um pouquinho, né, mais próximo um do outro. Olha só. Então aqui eu tenho nucleossomos que estão mais separados ou mais perto um do outro. E ao observar esses nucleossomos, eu vou perceber que os nucleossomos também, eles têm, olha só, uma disposição tal que o DNA ele fica mais livre na primeira situação do que na segunda. Segunda situação, o DNA ele está muito enroscado. Então, olha, em algumas regiões eu tenho um DNA que ele está mais livre. Deixa eu pegar meu apontador laser aqui pra gente. Olha só. E outras regiões, então aqui eu tenho ele livre, olha o DNA livre aqui, ó, tá vendo? Esse que está enroscado não está livre, ele está preso ali, está enroscado, está escondido. E em outras regiões eu tenho o DNA que está mais preso também entre estonas que estão mais próximas. Então, essa região onde eu tenho estonas mais perto uma da outra, onde tenho estonas que estão bem próximas uma da outra, tá? Essa região eu vou chamar de heterocromatina. Então, isso aqui é a heterocromatina. Agora, por que é heterocromatina? Porque as estonas estão muito próximas uma da outra. É a heterocromatina, tá? Então, hétero o quê? Cromatina, beleza, gente? E essa outra, onde eu tenho estonas que estão mais separadas uma da outra, isso aqui, tá? Essa região do DNA em que o DNA ele está mais livre, eu vou chamar de eucromatina. Agora vamos entender isso um pouquinho. Eucromatina e heterocromatina, tá? Então, na verdade, o DNA, como eu falei para vocês, é onde estão as nossas características, vocês já sabiam disso. Mas para essas nossas características serem expressas, o DNA tem que ser lido. E assim como a gente consegue ler um livro, a nossa célula também vai conseguir ler o nosso DNA. Mas, para ler um livro, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir. A nossa célula só vai conseguir ler os genes que estão disponíveis para leitura. Então isso quer dizer que se eu olhar aqui para o meu DNA, esse DNA que está aberto aqui, gente, ele pode ter um gene aqui dentro, ó. Olha só, aqui tem um gene. Ou seja, na eucromatina, vem de verdadeiro. Já falei a você sobre o núcleo, né? Então, eucarionte é o que tem um núcleo verdadeiro. Eucromatina é a cromatina verdadeira. Aí a outra é falsa? Não. Não é que a outra é falsa. É que, na verdade, na outra, os genes que estão lá, eles estão tão enroladinhos no DNA que eles não conseguem ser lidos. Enquanto que na eucromatina, os genes que estão aqui, eles conseguem ser lidos porque eles estão disponíveis para a célula ler. Eles estão aqui em contato com o restante do núcleo. Então, o núcleo ele tem basicamente uma membrana dupla, complexo de poro, membrana dupla para proteger, complexo de poro para regular a entrada e saída de coisas grandes. Ele tem o DNA, mas o DNA está organizado em cromatina, e a cromatina pode ser eucromatina, e daí o gene se expressa, ou heterocromatina, e daí o gene não se expressa, porque para ler um livro eu tenho que abrir ele primeiro, e na heterocromatina meu livro está fechado, eu não consigo ler. Na eucromatina meu livro está aberto, eu consigo ler. E em volta disso tudo, o que é que tem? Bom,
Em volta disso tudo vai ter um líquido, um material gelatinoso aqui dentro desse núcleo, tá, gente? Então, dentro do meu núcleo aqui, vai ter um material gelatinoso, né? Esse material gelatinoso é o nucleoplasma. Você pode encontrar o nome cariolinfa também, dá no mesmo. O nucleoplasma, ele é, na verdade, um conjunto de proteínas, de enzimas, são materiais misturados à água. Então, moléculas, né, ácidos nucleicos, né, que estão ali presentes de maneira quebrada. Então você encontra bases, na verdade, de ácidos nucleicos não, mas base nitrogenada, que está ali presente, né? E isso vai estar tudo ali misturado. Então você tem bases nitrogenadas, você tem açúcares, você tem proteínas, e está tudo ali misturado. Esse nucleoplasma, ele é importante porque é nele onde estão as enzimas que vão produzir as funções metabólicas do núcleo. Então, o processo de construção do RNA acontece através dessas enzimas. O processo de duplicação do DNA acontece através dessas enzimas. O grau de compactação do DNA depende também da ativação e inativação, né, das histonas aqui, que pode aumentar ou diminuir essa compactação dependendo do momento em que elas estão, né? Na divisão celular isso se compacta mais e ao invés de você enxergar a cromatina, você vai enxergar o cromossomo, né? Que na verdade é a forma compactada do DNA. Então o que acontece é que esses materiais que estão aqui no núcleo, né, que estão no nucleoplasma, eles estão interagindo tanto com o DNA quanto com outras moléculas, como por exemplo os RNAs que estão sendo sintetizados, enzimas que estão presentes aqui dentro e ativando e inativando coisas o tempo inteiro. Então o nucleoplasma ele é uma mistura de coisas, mas basicamente eu vou ter proteínas, açúcares e água, né, presente ali dentro, tá? Presentes ali dentro. Espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, comente embaixo, faça sua pergunta, tá? Que a gente vai responder com toda a tranquilidade do mundo. Eu gravo um vídeo só para você depois. Mentira, eu vou botar online, mas lhe marco. Então, ó, vamos lá. E o que que acontece aqui? Além, então, do nosso nucleoplasma, da nossa cromatina, onde está o DNA, da nossa membrana nuclear ou carioteca, nós encontramos também no núcleo uma região densa, uma região muito densa, uma região composta, né, por bastante proteína, cara. E aí você olha para aquilo e pensa assim, nossa, por que tem tanta proteína aqui dentro? Olha só, uma região bem densa dentro do núcleo, muito densa dentro do núcleo. E o que que tem aqui nessa região densa? Ela é tão densa que se você pegasse nela, e bom, você não vai conseguir fazer isso porque ela é, né, microscópica, ela pareceria com uma esponja, né? Tá com uma bucha, o Bob Esponja. Não, então pareceria com uma buchinha lá, ó. E se você apertasse, você sentiria ela bem macia, porque ela é composta de um emaranhado de proteínas. E na verdade essa região que é um emaranhado de proteínas aí, a gente vai chamar de nucleolo. O nucleolo, ele está produzindo isso aqui, subunidades cromossômicas. Então ele é um centro de produção de RNA, né, de cromossomos e de outras coisas. Mas principalmente os cromossomos se originam lá, tá? Então você vai encontrar proteína e RNA aqui dentro em grande quantidade. E isso vai sair e quando chegar aqui fora na célula, essas subunidades, elas vão, né, lá no citoplasma, elas vão possivelmente se juntar depois para fazer um processo de tradução, né? Que vão pegar lá um RNA mensageiro, vão ler a informação, a gente vai discutir isso mais à frente, mas no momento, né, o que basta a gente entender é que o nucleolo está produzindo coisas. Ele é um centro metabólico do núcleo, que está produzindo organelas, tá? Aí se você lembrar lá da divisão celular, né, eu ainda não postei um vídeo disso, mas seu professor certamente já falou com você em sala de aula. A primeira fase da divisão celular é que você tem o desaparecimento do núcleo. O que é isso? A gente desmancha esse nucleolo, a gente compacta essa cromatina, desmancha essa membrana que está recobrindo o núcleo, que é a carioteca, e daí parece que desaparece, mas na verdade ele foi desorganizado, né? Então essas estruturas todas que a gente está mencionando aqui, elas são desmontadas, e o nucleolo
some nisso. Mas durante a atividade interfásica, que é aquela célula que não está se dividindo, você vai conseguir ver tudo isso aqui dentro da célula. Então a gente vai ter, né, esse núcleo com a membrana dupla, a gente vai ter uma cromatina, a gente vai ter um nucleoplasma e a gente vai ter um nucleolo, e tudo isso vai estar aqui dentro. E para que serve isso tudo? Regular o metabolismo da célula, construir as proteínas celulares e proteger o nosso material genético. O núcleo tem o papel de acondicionar e proteger o nosso material genético. Ele serve sim de um centro de processamento de dados, porém, o fato dele estar num espaço reservado faz com que esse DNA seja menos propício a receber dano, tá bom? Então, galera, alguma dúvida aí? Se tiver dúvida, deixa aí embaixo que a gente vai responder para você, tá bom? A aula de hoje é essa aí. Na próxima aula, a gente vai discutir a estrutura molecular do DNA e do RNA, e a gente vai discutir também, numa aula posterior, como é que esse DNA ele se duplica, como é que é transcrito o RNA e, posteriormente ainda, como é que é traduzido isso tudo, tá bom? Então, ficamos por aqui por hoje. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Tchau, tchau! Opa, para tudo aí. Antes de você sair desse vídeo, curte ele, compartilha, deixa teu comentário, tá? Pra gente saber que vocês estão gostando, tá, gente? Incentiva a gente que a gente vai continuar produzindo. Dinheiro não tem não, mas boa vontade sobra, tá? Tchau, tchau!